Olá, boa noite. Já chegando aqui, Anne, Andrine. Boa noite, minhas irmãs. Que bom vê-las aqui nessa noite de quinta-feira. O som tá legal? Como é que tá aí a conexão? Ah, pois é, Anne. Saudades também, viu? Coisa boa tê-las aqui nesta noite. Juntinhos aqui nessa noite de quinta-feira. Manu, boa noite, Manu. Um beijo, minha linda. Hoje eu tô aqui na base assim do improviso. Saudades também. Ah, eu também, viu? Nossa, essa semana eu tô aqui, né? Tô aqui na base do improviso hoje, viu? Porque cheguei aqui ontem na Bahia, tô aqui na casa da minha mãe, né? Desde ontem. Vim com as crianças, vamos passar aqui uns dias. E logo depois do Natal, dia 25, a gente tá indo embora. Mas não vai dar pra gente passar em Salvador dessa vez. Quer dizer, vou passar, né? Só mesmo pra poder fazer conexão. Vamos ficar umas 2 horinhas lá no aeroporto, esperando seguir para o voo para Campinas. Aí eu ainda brinquei, eu vou ver só de longe. Falei com o João Pedro que ele só vai matar a saudade do mar vindo de cima mesmo, né? Porque, infelizmente, nós não vamos poder ficar dessa vez. Mas eu creio que em breve estaremos também todos juntos aí, se Deus quiser. Ah, coisa boa, Eliane, boa noite, minha irmã. Tô aqui na nossa terrinha, viu, Lil? Eliane é minha conterrânea também, que é de Vitória da Conquista. Cheguei junto com chuva, muita chuva, trovoada, friozinho à noite aqui que já começou. Mas, graças a Deus, estamos aqui no aconchego da família também, que é muito bom, não é? Então, Manu, um beijo. Rosália, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Ivone Ramos. Lourdes, Lourdes, que bom te ver aqui também, viu? Um beijo, minha querida, que Deus te abençoe tremendamente. Fernando, seja muito bem-vindo. Ailton, meu irmão, boa noite. Coisa boa tê-los aqui nessa semana, né, especial que nós estamos aí tendo de campanha, então através das nossas lives. Muito bom estar aqui com vocês, né? Quem chegou aí agora, como eu estava dizendo, estou aqui na Bahia, longe de Salvador, né? Tô aqui no interior, na verdade, Vitória da Conquista. E aí é aquela coisa, vim matar a saudade, né? Hora de matar a saudade da família. Comer as comidinhas boas que só manhã, né? Sabe fazer, não é nunca igual a nossa. E aí recalcar também o sotaque, a gente brinca logo assim. Mas que bom, né? Graças a Deus. Então vamos estar aqui hoje dando continuidade, na verdade, em mais uma live. Nós que estamos aí na nossa primeira semana da campanha, já projetando, né? Porque é tempo de refletir sobre o ano, o que nós temos vivido, né? Que o ano não acabou ainda. E é tempo de conserto, de corrigir de corrigir com Deus. E aí pedir, né? Para que Ele venha verdadeiramente nos guardando, nos abençoando e assinalando, né? Com chave de ouro, cada projeto, cada pedido do nosso coração, aí para o nosso ano 2022. Então já é, na verdade, uma projeção esses últimos dias, então a gente precisa intensificar muito a nossa oração. Ó, meu cunhado Osmani, que já veio aqui hoje me ver. É assim, a gente chega, todo mundo paparica, aí um passa, outro passa, mas isso é bom demais, não é? Então, estarei por aqui esses dias, pra gente poder estar matando a saudade aqui também. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, quem foi entrando. E nesse momento vamos estar dando início nosso culto, né? 5 minutinhos aí. Os que forem entrando, demais eu vou cumprimentando ao longo da live, para a gente poder também estar aqui dando continuidade. Amém? Então eu gostaria nesse momento que você fechasse seus olhos e no final eu vou estar orando, quem tiver os pedidos de oração. E aí ao longo da live que eu vou prestando atenção, se eu passar algum, me lembre no finalzinho. E nós vamos estar orando, intercedendo, porque estamos aqui para isso, com certeza. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse instante. Ah, Pai amado e soberano Deus, mais uma quinta-feira, Pai, que estamos aqui diante do Senhor. Mais um momento, Pai, à noite que separamos para sermos sustentados, para sermos aqui, Pai, ministrados com a palavra que o Senhor tem preparado. Que o Senhor, meu Pai, tenha aqui solidificado em nossos corações. Ah, Pai, que nós possamos cada vez, meu Pai, nos diminuir, Pai, para que o Senhor cresça, para que o Senhor possa vir cumprindo todo o Teu querer, meu Pai, toda a Tua vontade, Pai, que seja realizada. Então, Pai, te pedimos discernimento,
Que o Senhor possa, Pai, abrir nossos olhos espirituais. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, uma bênção especial para cada um daqueles que estão aqui neste momento, Pai, dedicando o seu tempo para estarmos aqui, Senhor, juntos em oração, sendo aqui alimentados pela Tua palavra, recebendo de um maná especial, Pai, nesta noite. Que o Senhor continue nos dando forças, que o Senhor continue guardando cada família, Pai, que estará aqui sendo representada, cada oração, meu Pai, que estará aqui sendo feita, Pai, e que nós possamos, meu Pai, Pai amado, absorver, Senhor, cada palavra que for ministrada e plantar aqui em nossos corações, e que possamos Te glorificar, que nós possamos Te adorar acima de todas as coisas, porque Tu és o Deus que tem cuidado de nós, Tu és o Deus, meu Pai, que tem nos sustentado a cada amanhecer, que tem nos fortalecido, Pai, porque Tu és, sobretudo, misericordioso, Pai. Por isso nós Te agradecemos, Pai, desde já, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui neste momento, assim como aqueles que vão chegar ao longo da live e aqueles que vão assistir somente depois. Mas o Senhor é quem sabe, Pai, da forma a palavra, e é o Senhor, meu Pai, que frutifica da forma como o Senhor quer. Então é isso que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Então nossa campanha, nós estamos estudando aí a fundo, né, sobre Eliseu, um grande profeta, na verdade, um grande escolhido, um grande eleito de Deus, que Ele colocou na terra, né, logo depois que Elias morreu, e veio para suceder mesmo, para suceder porque o Senhor sempre e sempre tem sido misericordioso. Então, desde lá atrás, como agora, eu creio que será para sempre, até que o propósito dele seja cumprido. Então, Eliseu veio para poder dar ali um renovo, né, de fé, esperança, né, para aqueles que ainda temiam pela palavra do Senhor e que estavam ali no meio de tanta iniquidade, vivendo ali no meio de tanta maldade, sobretudo depois daquele reinado tão terrível, não é, que nós estudamos ao longo da Bíblia, né, na história de 2 Reis, de Acabe, né, de Jezabel. Então Elias cumpriu o propósito, o Senhor levou e como sucessor colocou Eliseu. Então 2022 nós estamos projetando, orando, já pedindo a Deus, já pedindo essa orientação, já baseada mesmo nos ensinamentos que Eliseu deixou para nós. Então as ministrações ao longo dessa semana, da semana que vem, todas vão ser baseadas em Eliseu, mas eu creio que o Senhor fala conosco de forma diferente, né? Às vezes eu estou pregando aqui um capítulo que outro irmão pregou ontem, ou que outro vai pregar amanhã, mas eu sei que o Senhor vai dando discernimento e a gente vai entendendo de forma diferente, porque a gente lê a Bíblia, como costumamos dizer, várias vezes, mas eu sei que a interpretação é dela através do Espírito Santo. Então é Ele que manifesta e revela através da forma como Ele escolhe. Então hoje nós vamos estudar uma dessas histórias mais conhecidas aqui, do livro de 2 Reis, que é o capítulo 4, versículo 1. Então diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então, versículo 1. Hoje, na verdade, eu estou com uma Bíblia com uma tradução bem assim, um pouco diferente da que eu costumo, né, da minha que eu tenho, mas dá para a gente entender também aqui. Então, versículo 1 diz assim: Ô Marinha, boa noite, que bom, chegou na hora certa, viu? Vamos começar agora. Um beijo, que Deus abençoe. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou.
Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Como são poucos versículos, esse capítulo 4, mas são versículos que nos dão tantas lições. E eu digo que nos dão lições, talvez aqui em cada versículo desse capítulo 4. Primeiro, aquela mulher clamou e chamou por alguém que ela sabia que poderia resolver o problema dela. Então ela clamou e foi atrás de um homem de Deus. Ela fez saber aquele homem de Deus, aquele profeta que o Senhor escolheu e deixou ali na terra, para que pudesse resolver o problema dela. Então, na verdade, ela foi ali à procura daquele que poderia resolver. O homem de Deus era o representante naquele momento, o profeta. E ali ela foi e de forma específica, ela disse para ele o que tinha acontecido. Quando ela revela para aquele homem, ele sabia a necessidade dela. E ela conta a história para ele. E imediatamente ele entra e dá uma direção, que é o que muitos de nós precisamos neste momento. Porque, irmãos, como eu fico assim, muitas vezes incomodada, quando a gente olha ali redes sociais, a gente vê pessoas, às vezes até do nosso meio, então pessoas que a gente não conhece, e vai ali para as redes sociais e desabafa e coloca tantas coisas para as pessoas todas saberem, expõe tantas coisas, sabendo que muitos ali vão até sorrir, muitos ali não vão saber resolver, não vão saber ajudar, e a vida da pessoa acaba sendo exposta e exposta de forma errada. Quantos e quantos de nós não vemos tantos desabafos no Facebook? Quantos e quantos de nós vemos ali coisas íntimas, coisas que a pessoa tinha que estar ali para si, ou teria que ter um direcionamento certo se ela buscasse as pessoas certas e de forma correta. Então aquela mulher, ela dá o primeiro passo. Ela foi buscar quem? Um profeta. Ela foi buscar um homem de Deus para expor a situação. E o Senhor, naquele tempo, colocou quem? Eliseu. E nesse tempo ele colocou quem? E tem colocado quem? Ele tem colocado tantos servos do Senhor, servos que têm sido direcionados. Ele tem colocado profetas que são boca de Deus aqui na terra. E é quem o Senhor tem usado para nos dar um direcionamento. Então aquela mulher podia ter duas opções. Falar, não, eu não quero seguir o que você está me dando a direção, porque meus filhos já foram levados. Eu já estou sem meu marido. Meus filhos foram levados para poder pagar dívidas de credores, ou seja, foi levado como escravos. Mas não, ela teve a atitude de buscar aquele que poderia ajudá-la. E a partir do momento que ela busca, ele dá um direcionamento. E ele pergunta, né, o que você tem em casa? Porque muitas vezes o Senhor vai perguntar para a gente também, ou aqueles que o Senhor vai nos deixar aqui na terra para nos orientar, o que você tem em casa? E você pode dizer, nesse momento eu não tenho nada, mas me resta a fé. Nesse momento eu não tenho nada, mas me resta uma adoração que é genuína. Uma adoração, um momento que tem que ser eu e Deus. Nesse momento eu não tenho nada, mas também eu não quero ir para redes sociais, falar da minha vida, expor, muitas vezes de forma até indireta para poder chegar ao ouvido de um, de outro, porque eu não quero dizer de forma correta, e a gente sabe que isso não é a forma correta de fazer. Então o Senhor, Ele vai e direciona as pessoas certas para nos ajudar. Então o Senhor ali sabia que naquela casa, naquele momento, tinha uma viúva, tinha uma serva dele que estava precisando de ajuda. Então o que o Senhor fez? Colocou Eliseu para ali no momento certo, da orientação certa, e aquela mulher foi específica no que ela queria. E a partir do momento que ela absorve o direcionamento e que ela aceita aquela palavra que é dada para ela, aquele desafio que é dado para ela, ela poderia perguntar, ele deve estar zombando na minha cara, porque eu tenho apenas uma botija, e o que eu vou fazer? O que você tem neste momento? O que você tem nesse exato momento quando o Senhor pergunta, eu quero saber do que você está abrindo o coração para mim? Vamos ser específicos ao Senhor. Neste momento você tem o quê? É uma botija? Glória a Deus. Por quê? Porque Deus é Deus que nos surpreende. Nós que vivemos com o Senhor, nós sabemos que passamos por dificuldade, mas sabemos que em tudo o Senhor tem nos surpreendido. Porque no final Ele sempre vem nos dando a vitória. Quando a gente aceita, quando a gente sabe que o direcionamento que Ele dá é um direcionamento correto. Porque o Senhor só nos dá o direcionamento correto. Então ali, através daquele homem, através de Eliseu,
ele colocou aquela mulher que poderia estar ali naquela situação. Falar, não, meus filhos já foram levados, eu vou acreditar no que esse homem está dizendo? Ela foi procurá-lo. Talvez ela pensava que ele fosse dar outra solução, mas ele deu a solução segundo a vontade e o propósito de Deus. Porque o Senhor faz assim em nossas vidas. O Senhor nos surpreende em cada detalhe. E muitas vezes a gente não consegue nem imaginar. Muitas vezes a gente não tem dimensão do que o Senhor tem feito sobre nós. Quem Ele tem colocado para nos abençoar. Quem Ele tem colocado para nos dar as palavras certas. Nos dar o direcionamento correto. Então aquela mulher, ela saiu ali tomada de fé. Embora desanimada, embora viúva, embora desamparada, sem os filhos, sem saber o que iria acontecer, mas ela foi. Por quê? Porque ela foi desafiada a dar um passo à frente. Ela foi desafiada a colocar em prática a fé que, porventura, ainda restava naquele momento. Como muitos de nós temos sido desafiados nesses últimos tempos. Talvez seja aquele pouquinho de fé. Aí o Senhor vai lá com aquele bálsamo novo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e daqui a pouco você vê que você está restaurado de uma forma sobrenatural. Que humanamente você olha, você questiona, você se pergunta, não sabe nem o que aconteceu. Mas por quê? Porque é o Espírito Santo trabalhando da forma segundo o que Deus quer nos dar de direção. Então aquela mulher foi, segundo um entendimento que ela teve, e ela foi em obediência. Aí no versículo 5 ela fala: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ali ela foi trazendo os vasos. Os filhos ali foram trazendo os vasos e ela foi enchendo. Aí o Senhor vai enchendo, o Senhor vai nos dando unção nova, vai nos dando óleo novo, vai nos enchendo. E aí foram vasos e mais vasos. Olha que aquela mulher só tinha um vaso. E ele falou: vai e pede aos vizinhos. Não são poucos vasos, não. Pode ir pedindo, porque o Senhor já estava ali dando direcionamento e já estava trabalhando no coração de cada um daqueles que ele estava usando para abençoar aquela mulher. Então talvez fosse um vaso que estava ali abandonado, que fosse um vaso ali sujo, um vaso que não ia servir para nada. Quando foi batido na porta, a vizinha deu. Bateu na outra, o vizinho deu. E ali o Senhor diz o que através da palavra dele. Quando estavam cheios de vasos, o Senhor falou: agora sou eu e você e seus filhos. Fecha a porta. E agora eu vou o quê? Multiplicar o que eu tenho para a sua vida. E ali foram sendo enchido cada vaso, Quando acabou, já não tinha mais nenhum para tomar emprestado. E aí, olha o que fala aqui. Quando não há mais vaso, não existia mais vaso, então o azeite, o quê? Parou. Por quê? O azeite para quando o Senhor sabe que o que Ele deu já é suficiente agora para você viver. O Senhor vem com a bênção sobre nossas vidas, nos dá a direção certa, nos dá a unção que precisamos, mas Ele sabe do que precisamos. Não menos e não mais. O Senhor sempre nos surpreende na medida certa, na medida como Ele quer. Aquela mulher só tinha um vaso vazio. Deus usou todos os vizinhos para darem os vasos para ela. Deus foi, encheu cada vaso e deu o suficiente para que ela, em obediência a partir de agora, pudesse o quê? Vender e pudesse sobreviver com o lucro daquela venda. Ou seja, o azeite parou na medida quando o Senhor falou assim, ó, a bênção já está por aqui. Não te abençoei nem menos, nem mais. O azeite parou porque eu sei até quando e quanto eu posso suprir sua necessidade. Ou seja, o Senhor nos ensina que Ele nos surpreende e nos surpreende sempre. Ele não vai te dar nada a menos e nem a mais. Porque se Ele te dá menos, a depender da forma como você vai interpretar, sua fé pode se perder no meio do caminho. Se Ele te der a mais, você pode encher seu coração de soberba e achar que você já é autossuficiente para viver sem que Deus te abençoe mais. Porque você já está fortalecido o suficiente, que você já é rico o suficiente, que você não precisa mais nem do Senhor para te abençoar. Mas o Senhor sabe a medida certa. E a medida certa é quando Ele enche, te dá aquela bênção e fala como Ele falou aqui, ó, o vaso parou. Por quê? Porque Ele deu as estratégias certas. E aquela mulher encheu de fé e ela obedeceu o que lhe for ensinado. Então ela decidiu, foi uma decisão, ela seguir a orientação daquele homem de Deus.
E ali ela foi, e por quê? Porque ela foi tomada de fé, ela foi tomada de humildade. E o que a palavra do Senhor nos diz em Provérbios? Que a humildade procede à honra. Então aquela mulher foi humilde e por isso mesmo o Senhor a honrou. Ela procurou aquele que poderia ajudá-la. Como eu falei, muitas vezes a gente procura ir para redes sociais desabafar com aqueles que vão rir de nossa cara e que não vão nos ajudar. E muito pelo contrário, é onde muitos ficam debilitados, é onde ficam muito enfraquecidos, principalmente emocionalmente falando, e muitos acabam até entrando em depressão, muitos acabam sendo julgados, né, de forma como não deveriam. Mas por quê? Porque foi desabafar de forma errada. Então a palavra do Senhor nos ensina aqui. Aqui no livro de Reis, o Senhor usou quem? Um profeta. O Senhor usou Eliseu. E aquela mulher, no meio de todas as privações que ela estava passando, ela foi e procurou o homem certo. Aquele que poderia dar uma palavra para ela, e foi aquele que solucionou através da orientação que Deus deu. Por isso aquela mulher foi surpreendida. E por isso que nós conhecemos a história que é até o final. Então no versículo 7 diz: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, que foi Eliseu, né, o profeta. E aí ele deu o direcionamento, falou com ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, o Senhor abençoou da forma como saberia que daqui para frente ela iria tomar os passos dela, mas sabendo que foi um Deus que abençoou ela. Foi um Deus que pôde socorrer na maior dificuldade que ela estava passando naquele momento. Viúva, com os filhos escravizados, sem nada em casa. E nós, o que nós temos hoje? Nós temos a fé, nós temos uma pontinha de fé, nós temos aquilo que nos dá esperança, já é um bom começo. Por quê? Porque se nós temos fé, nós sabemos a quem buscar. Aqui no Antigo Testamento, o Senhor usou essa história e colocou Eliseu como profeta. Mas lá no Novo Testamento, nós vamos fazer aqui também um paralelo, está lá no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 29. Eu sei que a Dijane estava passando aí, né, colocando os capítulos. Enquanto isso, Vilmaí Mendes, boa noite. Ju, minha irmã amada, Josineide, Raquel, essas irmãs aí amadas demais em nossos corações, boa noite, sejam todas bem-vindas, que eu fui cumprimentando aqui no início. Que Jesus abençoe, que Jesus guarde. Então vamos dar sequência aqui. Mateus capítulo 20, versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: e, saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram e eles o seguiram. Então, olha que palavra tremenda que o Senhor nos dá. Nós acabamos de ler 2 Reis, quando o Senhor colocou como intermédio ali para ajudar aquela mulher, o profeta Eliseu. Agora aqui, esses 2 cegos tinham quem para poder clamar? O próprio Jesus. Tiveram o privilégio de estar ali naquele momento onde Jesus estava passando. Mas ali qual era a dificuldade deles 2? A multidão que os repreendiam. No caso deles, eles estavam tentando ser impedidos de chegar a Jesus, porque a multidão estavam impedindo. E quantos de nós, muitas vezes temos sido impedidos de chegar ao teu nosso Jesus, porque tem a multidão que está o tempo inteiro nos atrapalhando, tem a multidão que está o tempo inteiro apontando nossa cara. Não vai porque você não é justo, você não é digno de estar aqui. Você não vai ser abençoada, ou você não vai ser abençoado. Você é um pecador, olha o que você fez lá atrás. Quantos de nós, ao longo de nossas vidas, não fomos e não temos, talvez, aqui neste momento, ainda sido impedidos
de buscar a esse Jesus que pode todas as coisas, porque a multidão tenta impedir. Mas nós aprendemos aqui agora com esses cegos que quanto mais a multidão tentava sufocar os gritos, mais aqueles dois clamavam. Por quê? Assim como aquela mulher, ela foi clamar e ela foi falar do problema dela para um homem de Deus que podia resolver, esses dois cegos aqui, comovidos de fé. O que tinha ali a eles? A fé. Qual era a poção que eles tinham ali? Qual era o vaso vazio que ele tinha? Um vaso vazio, sem azeite nenhum na vida deles, mas eles tinham ali a fé. E ninguém poderia abafar aquela voz, aquele clamor. E o Senhor que conhece você, que conhece a mim, conhece a história de cada um de nós, porque Ele nos conhece desde que fôssemos formados no ventre de nossa mãe, como eu sempre costumo falar aqui nessa passagem de Isaías, o Senhor viu aquele clamor. E a multidão tentando abafar, e ali aqueles cegos conseguiram chegar a Jesus. E eles foram específicos no que Ele queria. Você acha que Jesus não sabia que eles eram cegos? E o que é que eles iam pedir para Jesus? Se eles eram cegos, eles iam pedir para quê? Para escutar? Eles iam pedir o quê? Para andar? A gente sabe que não. Mas Jesus queria saber a atitude deles. Queria se comover daquela situação para poder entender se aqueles homens realmente tinham fé, se aqueles homens realmente vieram buscar porque tinham fé. Então, quando ele pergunta assim, o que queres que eu faça a vocês? Então, ali aqueles homens abrem a boca e falam, Senhor, nós queremos ver. E ali o Senhor, imediatamente, comovido de compaixão, libera aquela unção, aquela porção dobrada, não é para um, para outro, uma porção dobrada sobre a vida deles, que foi a cura. Agora, se aqueles homens tivessem sido desanimados, porque estavam sendo impedidos de que o clamor chegasse a Jesus, eles iriam continuar na situação de cego. Se aquela mulher, que a gente leu no livro de Reis, a viúva, tivesse sido impedida pelos próprios medos, pela própria angústia, de falar assim, não, eu não vou procurar um homem de Deus para me ajudar, porque eu já estou aqui viúva, pobre, não tenho nada para oferecer, nada. Meus filhos viraram escravos, foram levados como credores. Se aquela mulher tivesse sido sufocada pelos medos, pelas angústias que ela estava ali vivendo naquele momento, ela não teria sido abençoada pelo Senhor. Mas o Senhor usou Eliseu para ir lá, abençoou aquela mulher e aquela mulher teve a bênção na medida certa. Ou seja, ela foi honrada por aquele que entendia a necessidade dela. Mas ela precisou ir até o profeta. Como falou no versículo 1, ela foi buscar. Assim como esses dois cegos de Jericó. Eles poderiam ficar ali naquela zona de conforto porque achavam que foram nascidos cegos e que cegos iriam continuar por toda a vida. Mas quando eles souberam que Jesus estava passando, eles pensaram, é a minha oportunidade. Então não tinha multidão que poderia tentar sufocar. Até tentaram, mas não pôde impedir. Por quê? Porque eles estavam ali no simples propósito de falar assim, eu não tenho nada, mas me resta a fé. Eu não tenho nada, mas me resta clamar. E ele clama a Jesus. E foi sendo específico com Jesus. E Jesus foi e derramou a bênção. Então nós, irmãos, quando olhamos para nós e olhamos a situação que muitos de nós temos passado, muitas vezes a gente fala assim, eu quero pedir a Deus um tanto de coisas boas, eu quero ser... Mas em que você quer? E você está buscando de que forma? Você está buscando aquelas pessoas que podem te ajudar? Aquelas pessoas, porque tem aquelas que já puxam o tapete antes de você chegar. Já vem com palavras que vai te desanimar. Já vão com palavras, se aquela mulher, aquela viúva tivesse procurado talvez alguma vizinha e falava assim, eu vou procurar um homem de Deus, muitos vão falar, vai incomodar para quê? Para que você vai incomodar o Senhor? Não vai, não incomode não, porque o Senhor, que é aquele profeta usado por Deus, não vai ter nem tempo para poder parar e ouvir. Mas o Senhor sempre tem tempo para nós. O Senhor, Ele já elegeu, Ele já escolheu, e Ele escolhe a dedos aqueles que Ele vai chamar para falar assim, vai ali levar a palavra ao meu servo, vai ali dê ânimo ao meu servo, vai ali dê ânimo porque ele está desanimado. Está doente? Chame os presbíteros. Os presbíteros vão estar orando, vão estar intercedendo, vão estar ali com óleo de unção, ungindo aqui a sua vida. Você está enfermo? Chame aqueles que podem orar, aqueles que podem clamar, interceder sobre sua vida. E muitos de nós temos que aprender isso no nosso dia a dia. Nós temos que aprender a rasgar os nossos corações diante do Senhor e pedir ajuda.
pedir ajuda em oração para aqueles que nós sabemos que podem nos ajudar. Aquela mulher procurou o profeta. Os 2 cegos tiveram o privilégio de procurar o próprio Jesus. Mas eles não chegaram lá e falaram, Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda. Não, eles falaram, Senhor, faça-nos ver, eu quero ver. Então nós precisamos orar e sermos específicos. Se você está orando ali porque quer pedir a Deus uma unção nova em seu casamento, Senhor, eu preciso de uma unção no meu casamento. Se você está ali passando com dificuldade com seu filho, Senhor, eu preciso que o Senhor mude aqui o coração do meu filho. Se é um emprego, Senhor, eu preciso que o Senhor abra portas de emprego para mim. Que o Senhor coloque as pessoas certas para me abençoar. Que o Senhor venha me ungindo. Porque na hora certa, irmãos, o Senhor vai vir com a bênção sobre medida sobre suas vidas. E a gente não tem que preocupar. A bênção não vai ser nem derramada demais que você vai depois se encher de soberba e nem vai ser menos, como eu falei. Porque senão você pode achar que você não teve fé suficiente e que o Senhor não atendeu sua oração. Mas o Senhor está aqui para recolher cada oração. Cada oração que nós fazemos, o Senhor recolhe. Mas Ele quer ver o que você tem de melhor para oferecer a Ele. Porque nós temos aqui hoje apenas a fé. Temos vivido dias fáceis aqui na terra? Não. Estamos numa campanha aqui pedindo a Deus, orando a Deus, pedindo discernimento para que a gente possa projetar em Deus. Pedir a Deus, Senhor, ressuscita nossos sonhos para o próximo ano vindouro. Dai-nos uma unção dobrada. É fácil falar em unção dobrada em tempos de tanta caristias, em tempos de tantas dificuldades financeiras que muitos de nós temos atravessado nesses últimos tempos? Falar em unção dobrada quando a gente vê tantas coisas erradas no nosso país, tantas coisas mal feitas na política, na economia, uma coisa puxa a outra, e a gente vê tantas situações difíceis, e a gente fala, Senhor, é pela fé mesmo, é pela fé que eu peço dupla honra. Nós precisamos pedir essa dupla honra. Quando Elias estava ali morrendo, ele perguntou, o que você quer, Eliseu? Eliseu falou que era uma porção dobrada. Porção dobrada de quê? De unção. E nós precisamos ser revestidos de unção. Porque quando nós somos revestidos de unção, a nossa fé aumenta. O Senhor vem e nos dá entendimento, o Senhor vem e nos supre naquilo que nós precisamos. Mas precisamos falar, precisamos clamar, precisamos viver segundo a orientação que o Senhor nos dá. Se aquela mulher tivesse dito assim, não vou incomodar meus vizinhos não, eu vou ficar só com o meu vasinho de azeite que eu tenho aqui, que já está vazio, aquela mulher teria morrido de fome e teus filhos teriam continuado sendo o quê? Escravizados. Mas ela decidiu seguir a orientação daquele homem de Deus. Então você que está com sua dificuldade, eu que tenho dificuldade, a gente não pode ficar sozinhos. A gente não pode fechar para nós mesmos. Porque é uma palavra que às vezes nos é dada, que muda toda a situação, que faz toda a diferença. Muitos que estão ali desanimados, muitos que estão ali com o coração abatido, o Senhor vai e fala assim, ó, anima ali meu filho, tem que levantar meu filho. E ali a multidão tenta te sufocar, e muitos falam, não vai incomodar não, ali não tem tempo para nada, você vai incomodar, você vai ser mais um. Mas não é dessa forma. O Senhor fala, vai. O Senhor fala o que vem, do jeito que você tá, vem. É abatido, vem. Tá sofrendo, vem. É da forma como você está. Jesus olhou para todos. Onde todos ali discriminavam, o Senhor olhou, o Senhor foi e deu cura para aqueles que eram adúlteros, prostitutas. O Senhor foi e falou com cada um, porque o Senhor sabia a dificuldade de cada um. Mas Ele esperou que cada um fosse específico, abrisse sua boca e falasse da sua dificuldade. E ali o Senhor usava, como tem usado até hoje, da medida certa para nos abençoar. Então o Senhor vem e nos enche. Quando Ele sabe que você já está ao ponto de que dali você já pode seguir o seu caminho, Ele cessa, Ele fala assim, agora eu vou parar de derramar o azeite, porque eu sei que agora você já está fortalecido o suficiente para enfrentar o que virá pela frente. E se você busca em momentos de lutas, se você busca em meio à dor, o Senhor vai te honrar, e muito nos momentos também de alegria. E se você continua buscando esse Deus em momentos de alegria, se você continua agradecendo a Deus porque sabe que Ele está sempre te direcionando e renovando sua fé, você vai estar sempre diante da vontade de Deus. Porque não é porque o Senhor te abençoe e você fala, agora eu não preciso mais do Senhor. Muito pelo contrário, nos momentos de dores você busca, no momento de alegria busque também. Porque nós somos feitos de oscilação. Ninguém vive de momentos de alegria para sempre.
E também ninguém vai viver momentos de tristeza, de dificuldade, de prova para sempre. Então, se você, na hora que está tudo bem, você busca ao Senhor, você agradece ao Senhor por tudo que Ele tem te feito, você sabe, quando vem a aprovação, você vai lembrar daquele Senhor que te abençoou também nos dias bons. E vai falar, não, eu vou passar por isso aqui. Porque você está vivendo aqueles intempéries, mas você tem oscilação. Ou seja, nós somos como uma roda gigante. Ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo. E aí o Senhor vem e te enche da medida certa para que você possa ser ungido e possa enfrentar as dificuldades. Mas você tem que ter também o quê? Humildade em todas as situações. Aqueles cegos humildemente foram clamando, foram sendo sufocados ali pela multidão, mas eles humildemente clamaram ao Senhor. E a humildade procede a honra. Aquela viúva humildemente foi buscar aquele profeta que poderia ajudá-la naquele momento. E ali ela foi honrada. E quando os vizinhos devem ter olhado e falar assim, ué, o que aconteceu com ela? Ou seja, os filhos dela voltaram para casa, aquela mulher foi duplamente honrada. Por quê? Porque ela foi abençoada por aquele que podia todas as coisas. Então, muitos de nós passamos por dificuldades, por situações financeiras, né? Vamos dizer assim, porque esses últimos tempos que a gente mais tem dito é situação financeira mesmo. A gente olha as reportagens e vê as pessoas falando, eu estou desempregada, minha esposa está desempregada, eu perdi o emprego, a renda tem caído muito. E a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, Senhor, eu não tenho nada. Minhas vasilhas estão vazias, minhas dispensas estão vazias. A conta muitas vezes está aqui, negativada. Mas o Senhor vai sempre te dar um direcionamento. O Senhor vai sempre te dar a provisão. Quando você busca, quando você é específico e fala, Senhor, o que eu estou precisando agora é disso. E o Senhor vai lá e dilata sua visão espiritual. Ele te dá entendimento, Ele abre seus olhos. E você vai ali com uma porção dobrada de fé buscar aquele que você sabe que te dará a providência. Porque se a gente entende que a palavra do Senhor é a mesma e que a palavra do Senhor não muda ontem, hoje, sempre, então você sabe que é o mesmo Deus que você pode buscar. Se Ele coloca profetas, se Ele coloca ali os presbíteros para te ajudar, os pastores, aqueles irmãos que vão estar ali orando, que vão estar ali tomando suas causas, vai e busque. Não vamos desabafar em redes sociais, porque isso eu me entristeço quando eu vejo pessoas que eu penso assim, meu Deus, a pessoa tem ali discernimento, a pessoa tem, como é que a pessoa vai para as redes sociais desabafar, falar de coisas que ali teria que ser ela e Deus, ou então usar ali a pessoa, buscar as pessoas certas para que ela pudesse desabafar, para que ela pudesse ter um direcionamento, porque o Senhor usa dessa forma, o Senhor abençoa dessa forma. Então nós estamos em tempo de buscar ao Senhor. O Senhor está difícil, mas eu preciso de uma dupla honra. Eu preciso de uma porção dobrada. Por quê? Porque a situação está ruim mesmo. E nós olhamos para um lado, para o outro, e falamos, meu Deus, nós vamos para onde aqui? Para que passo nós vamos dar? Mas o Senhor fala, ei, eu estou aqui. Você tem aí alguma coisa? É fé que você tem? É essa fé que eu quero. E o Senhor vai lá e te dá uma porção dobrada. Você tem aquele vasinho ali, como aquela viúva que estava sem azeite nenhum, o Senhor vai te abençoar na medida e na forma certa. Porque Ele é o Deus de provisão. Então nós precisamos, nessa campanha, nesses dias que estamos aqui pela frente, falar, Senhor, eu preciso de uma porção dobrada. Eu preciso ter esse entendimento em minha vida. Porque, humanamente falando, eu olho para um lado para o outro e falo, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para apresentar diante do Senhor. Aqueles cegos tinham o quê? Viviam perambulando um pelo outro, talvez um sendo guiado pelo outro, humilhado o tempo inteiro, né? Nasceram naquela condição, e muitos ali tentando impedir aqueles dois homens de se apresentar diante do Senhor. Mas restaram a ele a fé. Eles não tinham nada. E nessa sociedade que a gente vive, você acha que as pessoas já não eram excluídas desde aquela época? Com certeza já eram excluídas, mas muitas tinham a fé. E era ali a forma de como se apresentar diante do Senhor. Então vamos buscar, vamos apresentar, vamos ser específicos. Senhor, eu quero nessa área que o Senhor me abençoa. Eu preciso de uma porção diferente nessa área. E aqui, quando eu estava preparando essa palavra, lembrei aqui do livro de Isaías, esse versículo que eu gosto muito, e principalmente, né, para nós que estamos aí orando, né, em campanha de oração, em jejum, projetando esse 2022 segundo a palavra, o propósito do Senhor, que a gente projeta, porque tem vários planos nos nossos corações, como a palavra do Senhor diz. Mas nós sabemos que a vontade do Senhor é que se realiza. Então se realiza, mas precisamos estar sim, buscando e pedindo ao Senhor que nossa vontade esteja alinhada à vontade do Senhor, para que Ele venha na medida certa,
para que Ele venha e nos abençoe e encha a nossa botija, né, conforme a vontade e a medida certa que o Senhor tem para nós. Então, capítulo 61, Isaías, capítulo 61, versículo 7. Olha o que o Senhor diz aqui. Olha que versículo tremendo para nos dar ânimo, para nos fortalecer. Em lugar da sua vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. O que aquela viúva tinha? Não tinha uma vergonha? Ela buscou o homem de Deus. O primeiro passo dela foi ir até aquele homem de Deus. Porque aquele homem de Deus seria usado para dar a direção para ela. E ali ela teve o quê? Uma dupla honra. No lugar da vergonha, viúva, filhos escravizados, sem nada para oferecer diante do Senhor, o que ela tinha era uma botija vazia. O Senhor fez o quê? Encheu, 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 de forma que aquela mulher foi duplamente honrada. E ela foi o quê? Abençoada na terra. Porque a palavra do Senhor diz que da parte deles para o quê? Abençoará, possuirão o dobro e viverá em perpétua alegria. E ali os filhos dela voltaram para casa. E eles puderam ter o que pagar os credores. O Senhor abençoou na medida certa. Aqueles cegos de Jericó viviam em vergonha, viviam em provações, viviam passando necessidades pelos caminhos que percorriam, sendo afrontados, humilhados. Mas quando eles viram Jesus, eles ali, diante de tanta vergonha que poderiam ali ter passado o tempo inteiro na vida deles, humilhação e aquela multidão impedindo, eles foram, rasgaram o coração através da fé e pediram ao Senhor. E ali eles foram o quê? Duplamente honrados. O Senhor deu a visão, o Senhor deu a estratégia certa para eles. E eu tenho certeza que a partir daquele momento ali, eles foram ali levando o nome do Senhor por todos os lugares que percorria. Ou seja, se a multidão tivesse sido um impedimento na vida deles, eles continuariam na condição de cego. Se muitos de nós acharmos assim que muitos olham para nós, nos dão um não e nos desanimam, é a multidão, é a palavra do diabo tentando sufocar, aí vamos ficar paralisados. Mas se nós entendemos que o Senhor deixou aqui na terra aqueles ungidos que vão nos dar a palavra certa e que vão nos dar o direcionamento certo, vamos apenas o que? Ter fé. É o que nos resta, é ter fé. Quando estamos aqui em campanha de oração, o que é que nos resta? Fé. A gente fala assim, tá difícil, tá, mas vamos projetar um novo ano? Vamos, porque temos fé. Nós não vamos ficar paralisados. Nós não vamos ficar sujeitos àqueles que nos dizem não o tempo inteiro, aqueles que vão dizer assim, você não vai conseguir, o que é que você está fazendo aí? Não. Nós vamos levantar e nós vamos dizer diante do Senhor, Pai, eu não tenho nada, mas me resta a fé. E eu preciso ser usado conforme o teu querer. Eu preciso ser abençoado. Por quê? Porque eu quero ter uma dupla honra. E o Senhor, eu creio que vai, no lugar da tua vergonha, eu creio que Ele vai te dar uma dupla honra. Ele tem feito assim conosco. Ele fez assim com os cegos, Ele fez assim com a viúva e não vai ser diferente com você. Por quê? Porque nós temos fé. Então, o que há de comum entre essas histórias que nós temos aqui lendo? Pessoas que foram através de fé buscar aqueles que podiam ajudar, que poderiam resolver o problema. Então, que nós possamos ser assim também. Vamos projetar o nosso 2022 diante de muita oração, diante de muita fé. São projetos novos que nós temos buscado. E muitos falam assim, mas eu não tenho nem mais ânimo, eu não tenho nem mais projeto, não tenho nem mais sonhos. Você tem. Se você olhar para si, você fala assim, eu tenho. Realmente, hoje, na minha condição que eu tenho, não tenho nada, eu só tenho vergonha. Mas se você tem fé, apresente-se diante do Senhor. E o Senhor vai te dar uma dupla honra. O Senhor vai fazer com que cada um de nós possamos possuir o melhor dessa terra. Olhando pela condição natural, você fala, possuir o quê? Vamos comer o quê melhor dessa terra? Com tanta dificuldade, com tantas coisas ruins que nós temos visto. Mas o Senhor fala, vai. O Senhor te anima e fala, vai. Com o que você tiver aí, levanta. Com o que te resta aí dentro de você, levanta. E o resto, o Senhor vai te dando. O resto, o Senhor vai te dando a porção correta. Ele vai usar, encher as tuas vasilhas. Usar o que você tem aí dentro. E Ele vai te abençoar.
E nós vamos, eu creio, em nome de Jesus, viver comendo o melhor que o Senhor tem nos dado aqui nesta terra. Nós precisamos colocar isso em ação. Nós precisamos crer, olhar e falar assim, mas eu não tenho nada, mas o Senhor vai te dar. Eu não tenho nada, o Senhor vai te dar as estratégias corretas. Por quê? Porque Ele alarga a nossa visão espiritual. E Ele nos dá entendimento. E é através da sua fé que você vai buscar e o Senhor vai te abençoar na medida correta. Mas para isso, irmãos, vamos estar buscando sim aqueles que podem nos ajudar. Não precisa ter vergonha, não seja sufocada pela multidão, ou então não seja sufocada com aquilo que você mesmo tem dentro de você, de achando que não vai dar certo, que não é possível, que não vai ter condição. Porque o Senhor tem a unção certa para derramar sobre a sua vida. E a unção sobre a sua vida, a medida que Ele tem ali de unção nova, de azeite novo sobre a sua vida, é diferente sobre a minha vida, sobre a vida daquele que está ali ao seu lado, daquele de sua família. Por quê? Porque Ele conhece sua necessidade. Então Ele vai te abençoar. Quando Ele vê que está na hora certa de parar, Ele vai parar de te dar o azeite e falar assim, agora vai, porque você já está preparada o suficiente e já tem fé preparada, renovada o suficiente para viver daqui para frente. Mas sempre sabendo que a bênção vem de mim. A bênção vem de mim, o Senhor. Porque é Ele quem vai. Aí na hora que você fala assim, estou fraco, Senhor, Ele vai lá, coloca mais um pouquinho de azeite em sua fé. Ele vai aumentando um pouquinho de sua medida. Daqui a pouco é você quem vai estar fortalecendo aquele que talvez outrora estava ali te dando forças. Por quê? Porque você entendeu o propósito do Senhor. E quando a gente entende e quando a gente busca, o Senhor vem nos capacitando e Ele vem com unção especial e manda você abrir a boca e ser boca de profeta aqui nesta terra. Hoje nós não temos mais Eliseu, com aquela viúva, foi ali premiada, né, com a presença de Eliseu. Mas hoje nós temos também outros profetas, boca de Deus aqui na terra, que o Senhor tem preparado e que tem usado para nos abençoar. Então é hora sim de projetar um ano vindouro. É ano de projetar, falar assim, Senhor, se a gente for olhar um ano atrás, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos nem esperança. Hoje nós já estamos podendo falar de vacinas, hoje nós já podemos falar de empregos que têm sido restaurados, a economia que mesmo com dificuldade tem sido restaurada aos poucos. Mas por quê? Porque o Senhor tem dado uma unção especial. Porque o Senhor tem nos fortalecido. Porque quantos ficaram deprimidos, quantos perderam seu emprego, jogaram a toalha porque achavam que não poderia mais seguir à frente. Mas nós estamos aqui porque nós acreditamos num Deus que pode nos suprir, num Deus que vai nos encher de unção e vai nos dar o tempero certo para que nós possamos a cada dia viver segundo o propósito e a vontade dele. Então, irmãos, nesta noite é noite de estarmos mesmo rasgando nosso coração diante do Senhor, falando, Pai, o que me resta é a fé. Se te resta a fé, já é tudo que você tem. Te resta adoração? A adoração é genuína, que é algo que você tem especial para dar com Deus. Então, é adoração? Adore. Não sei orar não, cante um louvor, porque o Senhor inspirou aquelas pessoas a fazerem aquela música. E quantos de nós temos sido verdadeiramente abençoados através de músicas que falam, que tocam a nossa alma e que alimentam o nosso espírito? Por quê? Porque foi através do Espírito Santo que aqueles homens foram inspirados. Então, não sabe orar da forma como você acha? Louve. E o Senhor vai escutar o seu louvor. Cante aquele louvor como se fosse uma oração e apresente diante do Senhor. E eu creio que o Senhor vai te dar unção dobrada, vai te dar uma porção dobrada especial para que você possa, com forças renovadas, buscar um 2022 diante da presença do Senhor. Em todas as áreas de sua vida. Mas busque. É você que tem que buscar. O Senhor está lá só esperando. Ele não vai atrás de você. Nós é que precisamos nos apresentar diante do Senhor. E seja específico, eu preciso disso, Senhor. E eu creio que Ele vai te dar a unção certa e as ferramentas certas para que você possa sair de toda a situação ruim que você está vivendo. E se você está em tempos de bonanças, glória a Deus por isso. Que você possa continuar tendo aí esse azeite especial sobre sua vida. Então é tempo de alargarmos nossas tendas, é tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de crer que Deus é Deus de provisão. E vamos sim, em nome de Jesus, buscar em Deus
esse 2022 de porção dobrada, porque eu creio que em lugar da nossa vergonha, como diz a palavra, né, em Jeremias, em Isaías 61, Ele nos dará dupla honra. E nós possuiremos nessa terra o dobro. Isso tem que ser profetizado mesmo, o dobro. No meio da terra seca, eu quero o dobro, Senhor. Na terra que eu só estou vendo aqui vazio, o Senhor vai nos dar o dobro. Por quê? Porque nós temos a fé e nós buscamos aquele que pode todas as coisas sobre nossas vidas. Então, se você crê, que você possa dar um aleluia, que você possa falar amém, porque eu creio que nós vamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Que nós possamos receber de coração cheio e sermos abençoados de forma sobremaneira, que nós possamos ser usados para abençoar outras vidas que chegarem até nós. Porque eu creio que o Senhor nos dará o dobro e nós vamos possuir o melhor de Deus aqui nesta terra. Amém? Glória a Deus. Então, neste momento, se você tiver algum pedido de oração que você possa estar colocando aqui na live, eu quero estar cumprimentando minha irmã amada aqui, Riso. Ei, Rizinho, que estava ali, né, curtindo Porto Seguro. Já estou aqui também na Bahia, viu, Rizinho? Não estou em praia não, mas estou aqui também curtindo nossa Bahia. Coisa linda, né? Esse passeio, Deus fazendo minha irmã possuir o dobro aqui nesta terra também, não é, Riso? No meio de tantas dificuldades, pandemia, você bem sabe que você passou do ano passado para cá, mas Deus tem aí alargado, né, as suas tendas, tem te dado fé, tem te dado azeite na medida correta e você tem aí vivido o melhor de Deus aqui nesta terra, como deve ser, em nome de Jesus. É para ser assim mesmo, minha irmã. Eli Oliveira, que Deus te abençoe, te guarde, Eli. Possa estar cada vez mais abençoando e te dando a provisão que você precisa, que cada um de nós precisamos, que Ele possa estar aí renovando aí suas forças, Eli, e te dando aí esse azeite a cada dia para você enfrentar suas dificuldades, mas sempre sabendo que é Deus que tem providenciado, amém? Então aqui eu não estou vendo nenhum pedido de oração, estou passando aqui, deixa eu ver, mas vamos estar então orando, continuar firme na campanha, continuar firme nesse propósito, buscando, clamando ao Senhor. E eu creio que Deus está com os ouvidos aí abertos para receber cada oração e vai abençoar, vai te dar o azeite certo que você precisa para encher suas vasilhas, para que você possa ser abençoado, mas que você possa glorificar, que você tenha sempre humildade, porque a humildade diante do Senhor é que vai preceder a honra que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, a honra que Ele vai te dar a cada dia, em nome de Jesus. Então, que possamos fechar os nossos olhos nesse instante. Ah, Pai amado e soberano Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela palavra que o Senhor esta noite colocou no meu coração. Porque, Pai, nós somos sustentados, meu Pai, pela Tua palavra, nós somos fortalecidos pela palavra que o Senhor tem nos dado. Nós somos a cada dia, Pai, desafiados, Pai, a seguirmos, continuando, Pai, nos apresentando diante do Senhor, Pai. E muitas vezes olhamos e falamos assim, Senhor, eu não tenho o que apresentar, eu não tenho como me apresentar diante de Ti. Mas nós temos a fé, nós temos a adoração. E isso é tudo, Pai. Então que o Senhor possa vir com a porção dobrada, meu Pai, de fé neste ano que começa, Pai. Que nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Que nós possamos ser, meu Pai, duplamente, oh Pai amado, honrados diante do Senhor. Que muitos de nós, meu Pai, possamos assim, Senhor, falar, eu tenho vergonha de tantas coisas. Muitos têm nos apontados, mas no lugar dessa vergonha, Pai, que o Senhor possa nos dar a dupla honra que precisamos, Pai. E que possamos sim, Pai, possuir o dobro aqui nesta terra, Pai. Terra que muitas vezes olhamos e falamos, mas as dificuldades são muitas. Muitos tentam nos sufocar. Mas o Senhor é o Deus que nos renova, é o Deus que nos sustenta. E por isso mesmo, Pai, te glorificamos, nós te adoramos, Pai. E que nós precisamos ter entendimento, Pai, de te buscar, de sermos, meu Pai, específicos em nossas orações. E que possamos projetar, meu Pai, em 2022, cheio de fé, de renovo, de unção. E que possamos buscar-te, Pai, em primeiro lugar. E que o Senhor nos dê a direção, Pai. E coloque as pessoas certas no nosso caminho, Pai. Para estar nos dando a direção. Para que possamos ser, a cada dia, meu Pai, ó soberano Deus, tementes, meu Pai, ao Senhor. Porque requer de nós, meu Pai, a obediência. Se obedecermos, meu Pai, se entregarmos verdadeiramente nossas vidas em Tuas mãos, o Senhor tem a medida certa para nos abençoar. Porque o Senhor é o Deus que tem nos capacitado. O Senhor é o Deus de princípios, o Deus de modelo, meu Deus. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter temor diante do Senhor. Por isso te agradecemos desde já, que o Senhor possa abençoar cada um que ficou até aqui o final, cada família neste momento, Pai. E que nós possamos ter uma noite abençoada, Pai. Possamos ser sustentados pela Tua presença cada vez mais e mais.
É isso que te pedimos, meu Pai. Te damos honras e glórias desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, que possamos aí continuar firme. Amanhã tem mais lives, sábado, domingo, semana que vem toda, que vocês possam ser verdadeiramente abençoados, cheios de unção do Senhor, com as vasilhas cheias de azeite, transbordando, porque eu creio que é o Senhor quem derrama e que é o Senhor quem guarda, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês que ficaram até agora, que Jesus possa guardar, que Jesus possa abençoá-los e que possamos ter uma noite de paz diante da presença do nosso Deus. Amém. Sábado, seminário jovem às 15 horas, o bispo está dizendo aí. Então, o recado está dado, está no aviso. Meu irmão ficou aqui até o final. Nelson, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meu irmão. Fico feliz quando eu vejo você aqui participando das lives. Eliane, um beijo, que Jesus te abençoe, te guarde. E tira um tempinho para vir aqui na terrinha também, Eliane. Que comer esses biscoitos gostosos, matar a saudade da família que de conquista também. Então, glória a Deus. Deus abençoe, Laura, Celso. Jesus te guarde. Que vocês possam ser abençoados, todos nós, na presença do nosso Deus. Amém. Um forte abraço e uma boa noite.